Nós vimos como construir uma matriz especificando o valor de cada um dos seus elementos e sua divisão em linhas e colunas. Para matrizes numéricas, muitas vezes é possível e muito interessante explorar outras formas de construção, que é o que nós veremos agora aqui nesse vídeo. Algumas das construções do Scilab permitem que a gente construa vetores regulares com uma sintaxe bastante compacta. Isso daqui, por exemplo, é o seguinte, tá aqui 10, 2.1, 2.15. 10 aqui é o valor inicial do vetor, 15 é o limite superior e 1 é o incremento. Isso daqui, ou seja, esse comando aqui coloca em A, na variável A, este vetor aqui, com valores que vão de 10 até 15. Tem 6 valores. Aqui o limite é 15. Esse 15 aqui poderia ser 1500. Ou seja, a gente dessa forma a gente consegue especificar um vetor bem grande, desde que a construção dele seja regular. Ou seja, o comando é muito pequenininho. Ao invés de a gente especificar número por número, a gente especifica a sua regra de formação. Isso aqui tem várias variantes. Aqui, por exemplo, nós vemos um outro comando para isso daqui, para a gente mostrar que não necessariamente os valores envolvidos, limite inferior, superior e incremento, são inteiros e não necessariamente positivos. No caso aqui, por exemplo, eu estou colocando aqui numa variável que eu chamei de ângulo, estou colocando aqui um vetor cujo valor inicial é π sobre 2, cujo limite é, no caso aqui, inferior, tá bom? É menos π sobre 2, e cujo incremento, que eu tive que colocar aspas, uma vez que o incremento aqui é negativo, o decremento talvez fosse melhor. Então ele vai de π sobre 2 até menos π sobre 2, de menos 0,7 em 0,7. Bom, então esse aqui é o vetor, é um conjunto de valores que é atribuído a essa variável ângulo aqui com essa construção. Uma forma que a gente utiliza muito com o incremento igual a 1, em que ele simplesmente some. Esse comando aqui fica mais compacto. Tá bom? Ou seja, quando o incremento é omitido, ele é presumido ser igual a 1. Então, isso daqui coloca na variável x esses valores aqui, 10, 11, 12 e 13. São formas, essa é a primeira forma da gente construir vetores com valores regularmente espaçados. E para isso, por enquanto, o que nós estamos fazendo? A gente especifica um limite inferior e superior e o número de elementos ele é determinado pelo valor do incremento. E às vezes é conveniente a gente gerar um vetor regular especificando seus limites e já impondo um número de elementos. E dessa forma, o incremento ele é calculado em função exatamente do limite inferior e superior e do número de elementos. Vamos ver alguns exemplos. E para isso, essa função linspace que é utilizada. Então, linspace de 0,10,3, isso daqui é o seguinte, 0 e 10 são os limites, inferior e superior. E 3 aqui é o número de pontos. Então, isso aqui gera esse vetor aqui, 0, 5 e 10, tá vendo? Limite inferior 0, limite superior 10 e 3 pontos. E valores igualmente espaçados. Aqui, então, a mesma coisa, tá bom? Ou seja, de 0 até 10 com 6 pontos. Então, eu terei todos esses valores aqui, tá bom? 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Esses 6 valores aqui, com 6 daqui, tá bom? Está especificado aqui. Limite inferior 0, limite superior 10 e o espaçamento é idêntico entre todos eles. Outras coisas interessantes, que podem ser interessantes, é especificar uma matriz só com zeros. Por exemplo, aqui uma matriz de 2 linhas e 3 colunas, composta só de zeros. Ou seja, o resultado disso daqui é atribuir à variável x essa matriz aqui. 2 por 3 contendo só zeros. E pode ser também de uns, vocês chamam com ones. E isso aqui resulta em que? Uma matriz 2 por 3, tá? Contendo somente uns. Uma coisa bastante interessante é você gerar matrizes com valores aleatórios. Para isso, a gente utiliza essa função rand. No caso aqui, eu quero uma matriz randômica de 2 colunas por 2 linhas e 3 colunas. Ela gera números aleatórios entre 0 e 1 com uma distribuição uniforme. Então, esse comando aqui, por exemplo, aqui gera essa matriz que está aqui, tá vendo? 2 linhas e 3 colunas, com números entre 0 e 1. Se nós chamarmos outra vez com os mesmos parâmetros, outros números são sorteados. E a gente utiliza muito isso para ficar sorteando números. Para que sortear números?
Tem muitas utilidades em ciência e engenharia. Por exemplo, se você quer sortear os tempos de chegada numa fila de supermercado, ou o tempo para lavar um carro, ou para uma máquina efetuar um tal serviço, a gente quer simular esse tipo de coisa, é muito interessante a gente conseguir sortear valores para isso, para simulação de processos físicos. É muito interessante também, e principalmente para professores, para a gente gerar exemplos. Vocês podem estar se perguntando, por que esses números entre 0 e 1? Muitas vezes eu preciso de números aleatórios, sim, tá bom, mas eu quero números entre 0 e 100, por exemplo, que é o que a gente consegue fazer utilizando a RAND, acompanhada de algumas transformações. Então aqui, RAND gera uma matriz 2×3 de números entre 0 e 1. Se eu multiplico por 100, eu terei números entre 0 e 100. E se eu faço então esse aqui, o 100, é um fator de escala. O round aqui é uma função que arredonda para o inteiro mais próximo. Então o resultado disso aqui é, por exemplo, isso daqui. Nesse caso aqui foram esses valores. Se você já tem duas matrizes, como no caso aqui, bom, eu faço esse x igual a 1, 2 na primeira linha, tá bom? 3, 4 na segunda linha. Ou y igual a 10, 20 na primeira linha, 30 e 40 na segunda linha, eu posso construir novas matrizes dessa forma aqui. Certo? Eu abro colchetes, coloco x, seguido de y, fecho colchetes. Então vocês reparem aqui ó, que é a mesma coisa que eu construir uma nova matriz, colocando x, que está aqui, ao lado de y, como definido aqui. Eu poderia também fazer o seguinte, x, ponto e vírgula, y. Ponto e vírgula é sempre uma quebra de linha. Então aqui está x, e y aqui. Aqui a gente construímos aqui uma matriz de 4 linhas e 2 colunas a partir dessas duas matrizes iniciais aqui.